Enfim, chegou a terceira temporada de Round 6 e colocou em xeque as nossas expectativas. E aí, o que você acha? Foram atendidas? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Gente, vocês têm noção de quanto nós estávamos aguardando essa terceira e última temporada de Round 6? Essa série que foi lançada lá atrás e que virou um fenômeno dentro da própria Netflix, dentro da própria plataforma, com todos os fãs. Gerou tanta expectativa para uma continuação entre a primeira e a segunda temporada, chegando ali depois de quase 4 anos aquela segunda temporada. E que vamos combinar aqui, não foi lá essas coisas, foi uma temporada muito de aquecimento, gerar expectativa, e que terminou ali quase como um Senhor dos Anéis, achando que podia parar no meio do assunto, sem responder muita coisa, mas que serviu para gerar toda essa expectativa que nós tivemos para essa terceira temporada. E que no fim deu certo essa expectativa, porque se nós formos analisar, a Netflix divulgou agora que Round 6 é a série mais vista em cada um dos 190 países onde ela opera. Já pensou nisso? Olha o sucesso que isso virou. Mas e aí? A terceira temporada valeu a pena? Ela foi boa de verdade? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, antes de qualquer coisa, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos que nós vamos fazendo. E vamos direto, então, agora falar um pouquinho sobre essa terceira temporada. Gente, eu não sei vocês, mas depois da segunda temporada, onde ali nós vimos aquele desdobramento daqueles 3 arcos principais, né, que era o Ji-Hoon voltando para o jogo e passando ali já por 2 etapas, onde nós conhecemos ali novos personagens, e personagens bem interessantes, alguns alívios cômicos, mas muito espelhados também em tudo aquilo que a gente viu na primeira temporada. Mesmo os personagens, se nós formos analisar, eles são quase espelhos da primeira temporada para a segunda temporada. Além disso, nós vimos ali os arcos sendo desenvolvidos também do Jun-Ho, que é o policial, o irmão do In-Ho, do frontman, que depois de quase morrer no final da primeira temporada, foi em busca e estava ali usando todo o seu tempo livre para encontrar a Ilha dos Jogos. E ainda a Guarda 11, que nós fomos apresentados ali como uma refugiada da Coreia do Norte que estava em busca da sua filha e que acabou entrando nos jogos ali por não ter outra opção, mas que lá dentro encontrou o pai ali da menininha que ela tinha uma certa afinidade no parque e que agora esse pai estava ali como jogador 246 e que terminou a segunda temporada ali um pouco em suspense ali do que ia acontecer na sequência, né? Com ele levando um tiro e a gente sem saber se ele tinha morrido ou se não, com o Jun-Ho naquela busca incansável pela Ilha dos Jogos, que praticamente foi o que ele fez durante toda a segunda temporada, e enquanto ali o Ji-Hoon dentro dos jogos tentava criar aquele motim contra os guardas e tentar acabar com os jogos a partir de dentro. E que nós vimos no final dessa segunda temporada que foi um fracasso. Então a expectativa para essa terceira temporada era muito elevada. E nós mesmos teorizamos absurdamente ali o que nós achávamos que podia ser feito, o que ia acontecer em cada um desses arcos. E até fizemos um vídeo bem interessante analisando os 6 primeiros minutos e que dava ali também um pouco do panorama do que nós iríamos ver na sequência da série, que nós acertamos bastante coisa, hein? Se você não viu esse vídeo, assiste esse vídeo, porque tem muita coisa ali que nós acertamos em cheio. Erramos a fase final, o terceiro ato da série, mas aí também vamos combinar que eu acho que não atendeu tanto as nossas expectativas. Não porque nós não tenhamos acertado, mas porque eu acho que nós vimos ali nessa terceira temporada muito mais um teaser gigante, um material publicitário gigante do que eles vão fazer com esse universo de Round 6 daqui para frente. E que parece ser uma mentalidade muito forte da Netflix, né? É uma empresa extremamente comercial, nós sabemos, trabalha em função dos seus algoritmos, então ela consegue identificar exatamente quais são os comportamentos do consumidor e com base nisso eles definem quais são os próximos passos. E a sensação que eu tive foi de que essa terceira temporada ela serviu quase como um aquecimento para tudo isso que eles vão fazer de Round 6 daqui para frente. E que parecem ter ali um plano de um universo expandido absurdamente grande, com diversas versões em outros idiomas e com outros mercados para serem explorados por essa franquia gigante que a Netflix criou. Mas agora vamos focar aqui nessa terceira temporada. Ela até, na minha opinião, ela começou bem. Ela começou interessante, nós vimos ali um primeiro episódio com bastante tensão, logo depois da rebelião do Ji-Hoon ali, onde só ele sobreviveu, basicamente ele sobreviveu e a jogadora 120, que já estava no dormitório. E acho que esse ambiente de tensão que foi criado no primeiro episódio foi interessante por isso. Ali nós tivemos a votação e, de novo, como nós vimos na segunda temporada, as votações ocuparam um bom tempo dentro da agenda dos episódios. E eu confesso que eu esperava aqui que essas votações fossem ter algum objetivo
mais amplo, mais abrangente, que fosse resultar em, de repente, uma consequência direta ali para o que nós iríamos ver dentro da série, mas não foi isso que aconteceu. Enquanto nós vimos lá uma série de votações chatas que tomaram muito tempo durante a segunda temporada, a sensação que me deu foi de que eles não conseguiram amarrar isso da forma como gostariam para a terceira temporada, então nós tivemos aqui a manutenção dessas votações para a terceira temporada, mas sem qualquer objetivo, nem sequer o Ji-hoon votava, o que significa que foi mesmo ali só para encher linguiça, só para dar watch time para Netflix, sem um propósito claro e definido para o que nós iríamos ver para o final da série. Mas demonstrou ali de repente a apatia do Ji-hoon ao longo dessa evolução da segunda para a terceira temporada, mas gente, não mudou em nada, porque ele teve essa fase apática no meio com um discurso do jogador 149 ali, aquilo mudou de novo, então não teve um propósito claro, foi só uma barriga dentro de toda a temporada. E então eles vão lá para o sorteio desse próximo jogo, que seria aquele jogo de facas e chaves, que é o jogo do esconde-esconde, como eles demonstraram e chamaram aqui dentro da série. E aí, para mim, de toda a temporada, o segundo episódio, que foi o episódio Céu Estrelado, que foi exatamente a realização desse jogo, foi o melhor episódio. Foi o melhor episódio, embora com muitas inconsistências, na minha opinião, com muitas incoerências de comportamento de personagens, nós vimos um episódio ali extremamente tenso. E com bastante cena de ação, de combate ali entre os jogadores, naquilo que Round 6 sabe fazer de melhor, que são jogos extremamente elaborados, com tensão ali, com emoção, né? Porque não sei quem assistiu esse episódio que não terminou ali com a garganta fechada pelo que aconteceu naquele final. Com a morte da jogadora 120, com a morte do jogador 388 e com a morte do jogador 007. E aí aqui, falando um pouquinho sobre essas inconsistências e incoerências, nós temos que falar sobre o jogador 333. Ok que durante a segunda temporada ele era ali uma incógnita, nós não conseguimos definir muito bem em qual lado da balança ele estava, se ele estava jogando por ele dentro dos objetivos dele, mas ainda tinha um lado positivo, tinha um lado bom, ou se ele estava mesmo fazendo de tudo pelo dinheiro. Mas em momento nenhum, depois de tudo o que aconteceu na segunda temporada, inclusive dele ter matado Thanos, naquela cena drástica lá de briga de grupos dentro daquele banheiro, qual é a lógica, o que nos mostrava que em algum momento ele podia se aliar a um jogador como o 124 e confiar no jogador 124 de alguma forma para matar as pessoas dentro do jogo? Isso não faz sentido nenhum. Principalmente se nós vimos ali nos discursos que ele dava no início desse episódio, no início dessa temporada e no final da segunda temporada, que talvez ele quisesse ali reconquistar a Junhee, a jogadora 222, esse tipo de comportamento não faria sentido. Então, na minha opinião, isso para mim foi uma inconsistência gravíssima, mas que serviu aqui pro roteiro para que eles conseguissem ali eliminar o máximo de jogadores possível. Para mim, outra inconsistência, outra incoerência desse roteiro é o comportamento do Ji-hoon. Ok, vamos imaginar o seguinte, ok, ele pode ter se sentido traído pelo jogador 388, não ter levado as munições ali para os aliados deles continuarem lutando, mas o sentimento de culpa que nós vimos o Ji-hoon apresentar desde a primeira temporada, lembrem, ele ganhou 46 bilhões de won e não gastou um won sequer. Ok, ele tirou lá 10 mil wons na máquina, mas ele não gastou nenhum dinheiro desse prêmio durante um ano todo depois que ele ganhou o Round 6. Ou seja, por quê? Porque ele se sentia culpado pela morte de todos os jogadores que morreram lá em função disso. Nesse momento, mesmo sabendo que o 388 não levou a munição para a equipe dele, o que nos diz que a jornada do Ji-hoon iria fazer com que ele assassinasse o jogador 388 a sangue frio? Nada, não faz sentido. Mesmo a perseguição que ele fez com o jogador 388, acordando, olhando para ele fixamente, aquilo não faz sentido nenhum. O Ji-hoon que nós vimos na primeira temporada e mesmo na segunda temporada, no início da segunda temporada, seria o Ji-hoon que perdoaria esse cara de alguma forma, principalmente depois que o cara contou para ele que não fez parte do exército em momento nenhum, que nem sabia pegar numa arma. Ou seja, o cara também é vítima dos seus traumas. Então, o que nós vimos ali? Nós vimos uma baita de uma inconsistência, de uma incoerência do roteiro, com o Ji-hoon fazendo exatamente o que ele disse pro Frontman, pro In-ho, que ele não iria fazer, e corrompendo ali o personagem que nós vimos ser construído desde a primeira temporada, de que não se renderia a assassinar outro jogador por dinheiro ou por qualquer outro motivo. Desde o início da série, o Ji-hoon nunca matou ninguém, pelo menos não diretamente, e aqui ele enforcou o jogador 388 até a morte. Então, para mim, aqui já foi uma baita de uma inconsistência. Não esperava que isso fosse acontecer. Quando isso aconteceu, a gente estava assistindo em família aqui, quando isso aconteceu, eu falei assim, olha,
corromperam o Ji-hoon. Ou seja, isso pode significar sim que ele vá para o outro lado e que ele vire um vilão em algum momento da temporada. E nem isso foi feito, gente. Nem isso foi feito. Ou seja, não existia um motivo coerente para isso acontecer. Com exceção de ter mais uma morte, ter mais uma cena de grande impacto e que gerasse muita repercussão e buzz e memes, etc., envolvendo essa temporada. E aí, assim, num episódio cheio de tensão como foram esses dois primeiros episódios, o episódio 1 e o episódio 2, nós temos sempre ali o modelo Round 6 de agir, com alguns alívios cômicos, né? Por exemplo, a jogadora 044 mostrando que ela não é nenhuma xamã espiritual, que ela não recebe nenhuma mensagem do além, nem nada do gênero, colocando todo o grupo dela ali em risco e ainda se fazendo de sábia ali pro jogador 100. E levando um golpe e sendo morta pelo jogador 125, pelo Minsu, que estava ali alucinando usando as drogas que o Thanos trouxe. E que não deixa de ser também uma inconsistência, porque, vamos combinar, ela não é uma jogadora burra, né? Ela sabe lidar com as pessoas e com o comportamento das pessoas. Como é que ela não percebeu ali que ela corria risco, de alguma forma, de ser assassinada pelo jogador 125? Era mais fácil, era mais coerente ela ter matado o jogador 125 do que ter sido vítima dele. Mas, mais uma vez, os plots que a temporada tentou administrar aqui e fazer a gente engolir resultaram aqui na morte dela nesse episódio. E então, precisamos falar das duas cenas mais dramáticas desse segundo episódio. Primeiro, a jogadora 120. Gente, a nossa queridinha jogadora 120. Que fim trágico que ela teve. Assim, a cena dela protegendo a jogadora 222, a jogadora 149, pra mim, foi o ápice acho que da própria temporada. Foi fantástico, assim, o jeito que ela agiu, o jeito que ela se comportou, eles criando um time, encontrando e identificando que cada uma tinha uma chave que elas precisariam. Aquilo foi fantástico. Gostei demais dessa combinação, desse momento do desenvolvimento da própria série, dos episódios. E como nós já tínhamos falado ali, nós sabíamos que ela teria outra luta além daquela com o jogador 226, por causa da mancha de sangue no rosto dela, e que a gente imaginava que fosse o jogador 203, mas foi ali o jogador 202. De qualquer forma, foi uma luta forte, foi uma luta interessante, de igual para igual, e que ela conseguiu sair vencendo exatamente no lugar onde ela precisava, porque foi ali que ela encontrou a saída. Ela estava com o pé fora, gente, vocês têm noção disso? Com o pé na próxima fase, mas não, ela sim, coerente com a construção que foi feita desde o início da segunda temporada, ela foi leal às meninas e voltou para buscar elas. Mas, gente, ela era do exército, essa mulher já sofreu de tudo, transfobia e tudo mais. Como é que essa mulher ia deixar num jogo de vida ou morte, onde ela viu tudo acontecer, deixar aquela porta aberta e ficar de costas para a porta o tempo todo? Isso não faz o menor sentido. Então aqui para mim, assim, a morte dela foi extremamente triste, não só por quem matou, mas pela circunstância toda, dela proteger ali, dela ajudar no parto do bebê da jogadora 222, e de estar ali protegendo as duas, e ter ela encontrado a saída, e ter evitado sair para vir salvar as meninas. Mas, gente, não faz sentido. Essa morte, para mim, não fez sentido da forma como aconteceu. E mesmo em entrevistas, o ator que interpreta a jogadora 120 comentou isso, né? E nós falamos no último vídeo de que provavelmente ela morreria nesse jogo. Mas não nessas circunstâncias. Não faz a gente engolir isso. Não é possível que ela se deixaria morrer dessa forma. Então, para mim aqui, mais uma forçação de barra nesse processo. E que, inclusive, era a jogadora que era a nossa preferida. Tinha outro jogador ideal para ir para a final do que ela? Não tinha. Além do Ji-hoon, óbvio, né, que nós já sabíamos que iria, mas ela seria a jogadora ideal. Mas, infelizmente, na minha opinião, os roteiristas tiveram medo de manter ela indo até a final. Talvez até porque ela tenha se tornado a grande revelação dessa temporada. E a jogadora com maior consistência, então dificilmente ela conseguiria perder ou agir de uma forma que ela não vencesse esse jogo lá no final. Mas enfim, foi do jeito que eles quiseram que fosse e, na minha opinião, foi uma barrigada gigante aqui do roteiro, mas foi o momento mais triste dessa temporada. Mesmo com tudo que nós vimos depois desse episódio, na minha opinião, esse aqui foi o grande momento de tristeza e de tensão que qualquer espectador que goste da série tenha sentido ao longo dessa temporada. Mas vale ressaltar aqui um ponto alto, que foi o parto acontecendo ali, viu? Isso eu achei bem interessante, porque eu imaginava que fosse acontecer numa outra circunstância, antes do jogo de pular
pular a corda, ele acontecer aqui foi uma grande surpresa. E que fez sentido, não só pela lesão que a jogadora 222 teve ali, mas pelo momento todo de tensão que foi construído com a jogadora 149, com a jogadora 120 ali, durante o parto do bebê da jogadora 222. Mas isso não exime a loucura que foi a morte do jogador 007. Depois de ter ali tido a oportunidade e não teve coragem de ter matado outro jogador para conseguir passar para a próxima fase, nos últimos minutos do jogo ele volta e se encontra ali com a sua mãe e com a jogadora 222, agora com o bebê no colo. E desesperado, ele decidiu que ele ia matar a jogadora 222 com o bebê. Isso não faz o menor sentido. Mesmo com base no desespero dele, isso não faz o menor sentido. Ele acabou de ter a oportunidade de matar outra pessoa e não teve coragem. Você acha que ele ia ter coragem de matar a jogadora 222 com o bebê no colo? E se não bastasse isso, isso é evitado com a jogadora 149 matando o próprio filho. Vocês têm noção de como isso é ilógico? Me dê um exemplo, por mais que o filho dela fosse o filho que é um covarde, que deixou ela na mão no jogo lá do carrossel, em momento nenhum ela mataria esse filho. Ela teria pulado no pescoço dele, teria agarrado o braço dele, teria feito ele perder o tempo do jogo e ser morto pelos guardas, mas nunca uma mãe mataria o filho daquele jeito. Ela se colocaria na frente da jogadora 222 para ser morta, ela pegaria a mão e a faca do jogador e se mataria ali na frente dele, mas nunca ela mataria o próprio filho. Isso não faz sentido, isso é uma inconsistência bizarra. Qualquer mãe pode te atestar isso nunca faria sentido. Ou seja, não só colocou a vida da jogadora 222 e do bebê da jogadora 222 à frente do filho dela, mas tomou uma atitude que não precisaria ser tomada, porque ela poderia simplesmente ter agarrado ele, abraçado ele e evitado que ele fizesse isso, deixando que ele fosse morto pelos guardas por ter passado do tempo. Ou seja, isso não fez o menor sentido. Tanto isso não fez sentido, como a própria reação dela depois de ter feito isso também não fez sentido. Mesmo no dormitório, pelo comportamento que nós vimos ela ter, tanto ali durante a votação, com a jogadora 222, com o Ji-hoon pedindo para ele proteger o bebê da jogadora 222, nós não vimos a dor dela no roteiro e no que nós vimos ali ser interpretado no episódio logo seguinte, que justificasse ela ter se matado. Além disso, qual a lógica? Ela escolheu matar o filho para salvar a jogadora 222 e o bebê, pedindo que o Ji-hoon protegesse o bebê e a própria jogadora 222, e horas depois decide se matar. A lógica não seria que ela tentar também proteger a jogadora 222 e o bebê, ou seja, ser mais uma alternativa para eles se protegerem? Não. Depois de tudo que ela fez, ela decidiu se matar. Ela mata o filho dela. Durante a noite ali, inclusive, esbraveja falando mal do próprio filho, depois de ter matado ele. E então, durante o meio da noite, ela se mata. Assim como nós vimos também um suicídio que aconteceu lá na primeira temporada, do marido que tinha matado a esposa. Então, na minha concepção aqui, foi só um repeteco de roteiro, mas que lá na primeira temporada fez sentido. Aqui não fez o menor sentido. E aí então, depois de toda essa loucura, eles vão pro jogo de pular a corda, que na minha opinião ia ser o jogo mais tenso, mas não, o jogo mais tenso foi de fato o jogo do labirinto, o jogo do esconde-esconde. O jogo de pular a corda foi de novo, embora um episódio ali bem interessante, porque o jogo foi bem elaborado, acho que foi um jogo bem elaborado, mas foi mais um episódio cheio de inconsistência, onde nós vimos ali a morte do jogador 124, e aqui para mim até fez sentido dentro da construção, ou seja, o jogador 125 precisava se vingar do jogador 124 de alguma forma. Nós tínhamos imaginado, inclusive, que ele fosse empurrar o jogador 124 para fora da plataforma, mas não, foi interessante porque ele não se colocou em risco dentro desse processo, ele jogou lá o recipiente que tinha as drogas do Thanos no meio da plataforma e o jogador 124 foi lá tentar buscar essas drogas, porque ele não conseguia fazer mais nada, não tinha coragem de fazer mais nada sem as drogas, e acabou morrendo nesse processo. Então foi interessante dentro dessa construção, e até fez sentido, e foi legal pra caramba também. Nós vemos ali o Ji-hoon pulando a corda com o bebê da jogadora 222 no colo, e que fez todo sentido aí sim, Ji-hoon voltando, saindo daquela apatia e voltando a si ali, fazendo com esse novo objetivo de vida, que seria fazer com que o bebê e a jogadora 222 sobrevivessem, depois do pedido da jogadora 149. Esse momento dele saltar a corda com o bebê no colo ali foi bem dramático, mas foi bem interessante. Quando chega do outro lado, coloca o bebê ali numa floreira e tenta ajudar os outros jogadores, e principalmente a jogadora 222 a passar, dizendo que vai voltar para buscar ela. Mas ao ver ali um outro jogador conseguir passar da plataforma e começar a empurrar os adversários
adversários para fora, qual é a coerência que nós vemos de um cara que acabou de matar, sangue frio, o jogador 388 enforcado, por ter causado a morte de vários jogadores, por não ter conseguido levar a munição para eles, ou seja, por puro medo. Agora, vê um cara na maior vilania empurrando os outros da plataforma e não faz nada a respeito. Isso não faz o menor sentido. Além disso, durante essa cena ali, os jogadores pulando durante um bom tempo. E mesmo assim conseguiram se manter ao ponto do jogador 100 conseguir ir para a final, gente. Tem noção disso? O jogador 100 conseguiu ir para a final. Isso para mim é maluquice. Maluquice. Não faz o menor sentido. Dentro de tudo que nós vimos de construção do Round 6 lá na primeira temporada, de como os jogadores chegavam até o final, não há consistência possível que justificasse o jogador 100 nessa final. Mas enfim, eles precisavam de muitas pessoas, eles precisavam de 8 jogadores mais o bebê na final, então foi um dos escolhidos para passar. Mas em todo esse episódio, nada me afetou mais do que o suicídio da jogadora 222. Gente, quem é mãe sabe. Você não vai, por mais que você saiba que a chance de você conseguir passar para a próxima etapa é muito pequena, você não vai aceitar a tua morte, ou seja, deixar a tua filha desprotegida, mesmo que seja com um Ji-hoon, com outra pessoa em quem ela até confie, mas você não vai permitir que isso aconteça sem ao menos ter lutado, sem ao menos tentar. E ela nem sequer tentou pular a corda. Ela simplesmente se jogou da plataforma. Se ia morrer, pelo menos morre tentando pela tua filha. Ela nem isso tentou. O que pra mim não faz o menor sentido. Pergunta aí, pergunta pra uma mãe em volta de você se ela aceitaria a morte simplesmente porque acha que alguém vai cuidar do teu filho lá na frente. Num jogo em que provavelmente só uma pessoa ganha. Ou seja, você não vai fazer o máximo que você puder pra manter a tua filha viva. E embora tenha sido ali extremamente dramático, e eu acho que foi exatamente por isso que foi escolhido dessa forma, mas nitidamente não havia uma mulher em volta desses roteiristas para dizer, olha, talvez isso não faça sentido. Ou o roteirista não podia ter ligado para a mãe dele e perguntar, olha, tô pensando em fazer uma cena assim. Não tem ninguém que tenha batido no ombro desse cara e falar assim, olha, isso talvez não funcionasse dessa forma. Mas foi o que aconteceu. Ela se jogou da plataforma ali para morte, sem ao menos sequer ter tentado. Outro ponto que eu esqueci de mencionar foram os guardas que apareceram no final do jogo ali do labirinto, do jogo de esconde-esconde. E que no fim eram uns VIPs disfarçados. Agora, pensem um pouquinho aqui na importância dos VIPs. Os VIPs são mesmo muito importantes, ao ponto de serem totalmente distanciados do jogo, usarem máscaras para não serem identificados. Como nós vimos lá na primeira temporada, que eles eram intocáveis, com exceção do Jong-ho ali, que invadiu a área dos VIPs e acabou até conversando e se relacionando e vendo o rosto ali de um deles. Mas que ainda assim não matou esse VIP, deixou ele lá adormecido. Aqui na terceira temporada nós vimos um grupo de bobos nos VIPs. Pessoas que chegaram ao ápice do poder, mas que estavam ali agindo como se fossem crianças mimadas. E aí nós tivemos uma temporada 2, onde nós vimos o Ji-hoon conseguir construir um grupo que se rebelou contra os guardas, e logo depois, no início da terceira temporada, nós vemos os VIPs como guardas. Olha o risco que o frontman, que os próprios VIPs se colocaram nessa circunstância. Isso não faz o menor sentido. E para mim aqui tem um único objetivo muito claro, que era fazer com que nós tivéssemos mais diálogos em inglês para preparar aqui a própria audiência para os spin-offs que nós vamos ver em seguida. Ou seja, esse grupo de VIPs estar participando do jogo, o jogo mais perigoso da temporada, onde mais tiveram mortes ali cruéis e a sangue frio nos duelos 1 para 1, e que inclusive um deles acabou sendo atacado por um jogador desesperado ali, tentando sobreviver, e que levou tiro ali da outra VIP que estava disfarçada de guarda. Mas não faz o menor sentido colocar os VIPs num nível de insegurança, participando do jogo como guardas, numa temporada em que nós vimos ali, num jogo em que nós vimos ali, em que os próprios jogadores já tinham se rebelado contra eles. O risco era muito grande. Então, para mim, serviu especificamente para que nós tivéssemos ali mais diálogos em inglês para preparar a audiência para o que vem pela frente. E aí, então, nós vamos para o terceiro ato dessa temporada. E que não fez o menor sentido. Não só por aquela discussão absurda dos VIPs mesmo, transformando o bebê da jogadora 222 em jogadora, para instigar a crueldade dos finalistas ali em tentarem matar a bebê de alguma forma durante a noite, mas logo em seguida ainda estabelecendo ali através do frontman que eles não poderiam se matar durante essa noite. E mais adiante ainda durante essa noite, depois ali do jantar dos finalistas, chamando o Ji-hoon para uma conversa e dando para ele uma adaga dizendo que ele deveria matar todos ali enquanto dormem e que assim ele conseguiria sair do jogo com a bebê vivos. Isso foi uma mentira deslavada do frontman, deturpando a própria regra
regra que ele estabeleceu de que eles não poderiam agredir e matar uns aos outros durante a noite, antes do jogo final? Ou será que foi a solidariedade dele ali tentando quebrar o Ji-hoon, mas permitindo violar a própria regra que ele estabeleceu, dando ao Ji-hoon a chance de sair com a bebê da 222 e com ele vivo dali? O que vocês acham? Bom, se ele tinha dito para os VIPs que haveria um último jogo de qualquer forma, provavelmente aqui ele estava enganando o Ji-hoon. E que mesmo que o Ji-hoon tivesse ali cortado a garganta de todos os jogadores, provavelmente haveria um último jogo, ou seja, ele teria que sacrificar a bebê ou se sacrificar no último jogo de qualquer forma. Mas mesmo esse confronto entre o Ji-hoon e o Frontman foi muito fraco. Foi basicamente ali o Frontman tentando colocar o Ji-hoon no mesmo nível em que ele estava e o Ji-hoon tentando provar pro Frontman que ele não era igual, mas com atitudes muito burras. E aí vamos pro próprio jogo final, que é o jogo da Lula lá nas alturas e que fez muito sentido, inclusive, ser o jogo da Lula, terminar com o jogo da Lula, uma série que tinha como nome a própria questão do jogo da Lula. E eu não sei o que vocês acharam aqui, mas pra mim soa ali como uma crítica social, porque depois que os finalistas, vamos combinar ali, todos eles queriam matar o bebê e matar o Ji-hoon durante a noite, certo? A partir do momento que colocaram seu trajezinho e que foram pra final, todos eles subiram na hierarquia e agora estavam tentando mandar que outro fizesse esse trabalho sujo. Ninguém teve ali a coragem de tentar matar o bebê ou o próprio Ji-hoon durante o jogo. E aí coube ao jogador 333 então mostrar a sua cara e causar aquela confusão absurda, mudando de lado o tempo todo. Ele primeiro estava com o grupo dos finalistas que queriam matar o bebê e o Ji-hoon, depois ele decide se aliar ao Ji-hoon e a bebê para matar os outros, para no final então trair o Ji-hoon e a bebê e ser o único a sobreviver. Olha que maluquice é essa, que carrossel maluco é esse, que montanha russa de emoções. E que para mim é um completo absurdo, porque mesmo dentro da ganância, ok, que eles queriam apresentar ali essa sensação de ganância de todos os jogadores em serem os únicos sobreviventes e saírem de lá com todo o prêmio para eles, mas que não fez sentido nenhum em eles conseguirem dentro de 9 jogadores, contando com a bebê agora, darem com aquela barra de ferro na cabeça de 3, adormecerem os caras e matarem um por plataforma. Não fez o menor sentido. Mas contornando tudo isso que nós vimos nesse episódio final, se de fato chegasse na última instância do jogo e nós tivéssemos ali a única opção, que era entre o Ji-hoon e o bebê, aí sim o Ji-hoon ter se matado fez sentido. E nem sei se fez sentido, porque o Ji-hoon deixando o bebê ali, ele tinha noção de que esse bebê vai ser criado por quem? Talvez pelo próprio Frontman, ou seja, vai ser de repente lá na frente o futuro líder, o futuro Frontman dos próximos jogos. Isso não faz o menor sentido. E provavelmente não tem a menor coerência com o que a jogadora 222 queria, ou mesmo com o que a jogadora 149 pediu pra ele. Ele não tá protegendo assim o bebê. Ele tá dando o bebê pra um psicopata. Agora, de tudo que nós vimos nessa segunda e terceira temporada, e aqui vou unir isso como se fosse uma parte 1 e parte 2 para falar sobre esse assunto, são os arcos paralelos. Nós tivemos ali a Guarda 11, que ok, após chegar nos jogos, teve como objetivo e como missão tentar tirar o jogador 246 da ilha, e que nós acertamos dentro das nossas previsões de que ela iria conseguir fazer isso, de que o barco em que ele estava era um barco organizado ali por ela, que seria perseguido pelos outros guardas, e ela conseguiu fazer isso. E ao voltar ali, então aqui a gente até pode, dentro do contexto total do que nós vimos aqui ser apresentado, dizer que o arco dela foi cumprido, porque ela conseguiu cumprir com esse objetivo. Mas quando ela tá ali tentando se matar, ela ouve o choro do bebê e isso faz com que ela decida parar. Ou seja, a partir de então, talvez isso fosse o novo objetivo dela. E ela nem sequer pisou nessa linha. Ela nem sequer tentou ajudar aquele bebê. Ela nem sequer tentou salvar ele do que é aquela estrutura, o que foi numa incoerência absurda, porque para ela que estava ali tentando se matar, ouviu o choro do bebê e não fazer nada a respeito disso é uma incoerência com o papel de mãe que ela é, e que não consegue encontrar a filha desde que ela saiu da Coreia do Norte. Mas pior do que isso é o arco do Jong-woo, do policial, que passou as 2 temporadas, a temporada 2 e a temporada 3, numa missão maluca para tentar encontrar aquela ilha, para tentar ir confrontar o irmão dele, e que como investigador deveria ter sido o primeiro cara a suspeitar do Capitão Park, mas não. Nós tivemos aqui ter a ajuda do roteiro para que o instinto daquele capanga divertido fosse quem suspeitasse do comportamento do Capitão Park e passasse isso para ele. Mesmo assim, ele evitou suspeitar do cara. Como um investigador, ele deveria ter no mínimo ponderado, assim, tem alguma coisa errada nessa história, mas não. Deixou a coisa correr e com isso matou praticamente todo o grupo que estava ali ajudando nos 2 barcos para chegar na ilha. E quando chega na ilha, o que ele faz?
faz? Nada. Ele atira no vidro, primeiro chega depois que os jogos já acabaram, aí atira no vidro, olha pro irmão dele e deixa o irmão dele ir embora, com o bebê no colo. Qual a lógica disso? Ele nem conseguiu confrontar o irmão. A sensação que me deu aqui nessa temporada é que o roteiro evitou causar coisas que pudessem evitar continuações. Então, deixar o Jong-Woo ali vivo, deixar o In-ho vivo, eram alternativas para um futuro possível da série. E para um envolvimento aqui, de repente, dentro do universo expandido que eles estão pensando em criar de Round 6. Mas que foi um arco completamente inútil. Mais uma vez, watch time para Netflix e nós sendo feitos de bobo aqui, assistindo algo que não teria nenhuma resolução, nenhuma evolução clara para o final da série. E então também assim, para não expandir demais, vamos direto para o final. O final com o In-ho, com o frontman, buscando o dinheiro do Ji-hoon e depois deixando o bebê da 222 com o próprio Jong-Woo, com o irmão, não faz o menor sentido. Foi basicamente para esfregar na cara do irmão que ele ganhou e que os jogos vão continuar, já que ele não vai se dedicar a criar uma criança, mas vai se dedicar a fazer os jogos continuarem. E de certa forma assim, evitando que o Jong-Woo faça isso, que o Jong-Woo evite que os jogos continuem, porque agora ele está preocupado mais em criar uma criança bilionária do que em tentar evitar que os jogos aconteçam. Mas de todas as pessoas que nós vimos nessas 2 temporadas, você acha que o Jong-Woo era a pessoa ideal para criar essa criança? Claro que não, claro que não. E eu imaginava que isso fosse acabar na mão da Guarda 11, que esse bebê fosse acabar na mão da Guarda 11, que faria sentido, já que ela viu ali o bebê chorando e foi isso que trouxe ela de volta para a realidade, evitando que se matasse. Mas não, aquilo foi frio, aquilo não aconteceu, aquilo simplesmente passou do lado. Então não fez o menor sentido. E sei lá, talvez como ele mesmo, como o In-ho, aceitou dinheiro de corrupção lá no passado, talvez aqui ele esteja tentando corromper o próprio irmão, dando dinheiro para ele, para que ele ficasse quietinho e criasse aquela criança de alguma forma, cada um seguindo o seu caminho, mas não faz sentido, né? É totalmente incoerente com o que nós vimos as 2 temporadas. E então nós vamos pro final mesmo, que é a questão do Ji-hoon, do dinheiro que o In-ho pegou do Ji-hoon, que agora é transformado num cartão e levado ali para a filha do Ji-hoon lá nos Estados Unidos. Com o In-ho dando ali para ela não só o cartão, mas a própria roupa que ele utilizou durante os jogos. Basicamente uma carta de confissão de que os jogos existem, o que também não faz o menor sentido. Ok, deu ali um fim para a menina, que agora tem certeza que o pai dela morreu, ou seja, não vai ficar esperando que ele entre por aquela porta a qualquer momento, durante a vida toda dela, mas que serviu ali muito mais como um drama, como um visual estético da temporada do que qualquer coisa, quase como se fosse ali aquele esquentador de leite para o bebê durante o jantar dos finalistas. É uma coisa bizarra, uma coisa que se você olha parece paródia, parece meme, mas não, era algo que estava no roteiro, não fez sentido nenhum, não fez sentido nenhum. E então a série acaba, enfim, com a divulgação ali do que vai ser o spin-off, que é de fato os jogos acontecerem nos Estados Unidos. E apresentando ali a Cate Blanchett como a recrutadora dos jogos, demonstrando já que aquilo ali funcionou mesmo como um aquecimento para o que vai ser esse universo expandido de Round 6. E que para mim, essa temporada foi exatamente isso. Nós tivemos aqui uma série de episódios que serviram especificamente como aquecimento para esse universo expandido que vai acontecer de Round 6. E que, pelo visto, funcionou, né? O que nós falamos aqui no início desse vídeo. A série hoje é líder nos 190 países em que a Netflix opera. Então, muito provavelmente, muita gente gostou. Mas aqui, falando sobre essas 3 temporadas, esse vai ser o último vídeo que nós vamos falar sobre Round 6. Lá na frente, quem sabe, falando sobre os spin-offs e vendo o que vai acontecer. E se você gostou, muito bem. Eu fico feliz que você tenha gostado. Eu confesso que eu me frustrei muito com essa última temporada, com esse final. E aqui dou razão pra Lígia, hein, Lígia? Você que comentou nos nossos vídeos ali, que tinha parado de assistir quando viu os primeiros episódios da 2ª temporada, na minha opinião, você tinha razão. Eu também devia ter parado, mas não. Insisti pra ver o final dessa história. Ok, tá visto, tá resolvido, mas que frustrante, ainda bem que você não viu. Continue acompanhando os nossos vídeos no canal, nós vamos falar aqui sobre muitos filmes e séries ainda. Você continua no hype aqui para o que vai acontecer nesses spin-offs? Comenta aqui embaixo. E se gostou desse vídeo, deixa o seu hype, porque isso ajuda demais a que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.